Mulheres são mais competitivas entre si. Malucas, invejosas, com certeza vai roubar o marido da outra. Mulher se arruma para outra mulher. Fofoqueira, muito emotiva. Você provavelmente já falou ou já ouviu algum adjetivo pejorativo sobre mulheres e suas amizades. Em que momento a sociedade passou a usar todas as suas ferramentas, inclusive todo o seu aparato ideológico, para tentar barrar a potência que é uma amizade entre mulheres? Nas últimas décadas, você certamente acompanhou alguma narrativa, que vai desde as novelas globais até Hollywood, com o mesmo enredo. Duas mulheres disputando o mesmo cara branca e, na maioria das vezes, bem meia boca. E se você teve sua infância e adolescência forjada no bordão, que a Ruth era boazinha e a Raquel era má, provavelmente você vai entrar nesse questionamento junto com a gente nesse episódio. Como nossas relações entre mulheres sobrevivem com essa potência, apesar de todo o esforço patriarcal em nos mantermos como inimigas? E para bater esse papo, nós convidamos duas mulheres incríveis, que além de serem incríveis, são advogadas. Somos fãs, assim, inclusive, né? Uma é a Vanessa Senra, que é advogada com perspectiva de gênero, que trabalha dentro do direito das famílias e violência contra a mulher. E a Maíra Cota, que é formada em Direito pela UNB, mestre em Direito Criminal pela UERJ e trabalhou como assessora no Congresso Nacional, especializada em Direito de Gênero, assessora especial da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, feminista e romancista, com os livros Mulher, Roupa e Trabalho, de 2021, e Um Ex-Amigo, que somos todas viciadas, de 2023. Somos todas de carteirinha, sim, é isso. Pode levar a carteirinha de feminista, mas deixa a carteirinha de viciada no ex-amigo. Vai levantar uma hashtag, vamos montar somos um todas clube. alma. Muito bom. Mulheres, obrigada por vocês terem aqui aceitado o nosso convite pra gente começar essa conversa, né? Ao longo da história, as mulheres desempenham um papel incrível de ser protagonista, de levar adiante a informação, né? E isso faz com que a gente, inclusive, sobreviva, porque uma das ideias da gente contar histórias, né, levar as histórias, é manter a nossa espécie viva, manter a gente sobrevivendo. E isso foi considerado por muitos a história da fofoca, né? Porque quando as mulheres levam essa informação de chá, de erva, de saberes no plural, isso é idealizado como fofoca. Queria que vocês comentassem um pouquinho como é essa estratégia patriarcal de tornar essas conversas entre mulheres algo pejorativo. Só isso que eu quero. Só isso. Tema tranquilo. Naths, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar com a Vanessa também. Eu acho que esses espaços já são muito potentes em si, da gente estar aqui juntas, mulheres conversando. E é justamente, eu tenho uma história do medo da mulher, né? Eu acho que é o medo do feminino. Eu sou professora de teoria política, estudo justamente a modernidade. Na modernidade a gente vê, não é à toa que o Mulher, Roupa, Trabalho começa, né, em 1600 para explicar o mundo do trabalho atual. E é na modernidade que a gente vê como... E a Nath olhou pro relógio e falou, ai meu Deus, ela vai começar na modernidade a explicar. Mas é rápido, é bem rapidinho. Eu olhei pra minha mão que eu sujei toda de batom. Mas a gente tem nesse momento, primeiro, essa ascensão do iluminismo, do liberalismo, que ganha ideologicamente e acende a figura do homem racional branco europeu pro centro do poder, e o poder fica associado a isso. E a marginalização da mulher associada ao estado de natureza. E o estado de natureza, ele não é só desconhecido, ele não é só algo a ser evitado, ele é perigoso. Então existe um medo da mulher. Não é à toa que a gente tem um esforço político centralizado como a Inquisição de aniquilamento das mulheres, de destruição. E essa resistência, ela passa muito pela preservação dos saberes. Então, as mulheres que sempre detiveram todo o conhecimento sobre os direitos sexuais e reprodutivos, sobre prevenção de gestação, sobre técnicas de abortamento, sobre saúde reprodutiva mesmo, parto, né? Tudo isso era um saber feminino das mulheres e reservado a elas. Com o iluminismo, com essa consolidação da figura do homem branco, europeu, racional, que para mim é a maior ideologia, assim, mostra a força da ideologia, né? Pensar que os homens são racionais, o homem branco ele é racional. E você entra no estádio de futebol, você vê assim, como é que essa ideologia sobrevive, né? Assim, de tantos exemplos empíricos contrários, mas sobrevive ali a ideologia porque tem raiz muito profunda. Então, nesse momento, os saberes, eles são sequestrados
pelas primeiras universidades, que eram ligadas à igreja, só os homens podiam frequentar, as mulheres lutaram literalmente séculos para poder retornar aos saberes que tinham sido sequestrados delas, né? Então, não é à toa que é nesse momento que tudo isso acontece. Então, a fofoca, a diminuição da troca entre mulheres, ela é uma forma de se defender desse medo que se tem das mulheres juntas, do que é a potência das mulheres juntas, e justamente, como conhecimento é poder, né? Como a gente sabe que quem detém o conhecimento detém o poder na sociedade, se preserva nessa figura, de retirar isso das mulheres, porque a fofoca, ela é a preservação, a manutenção e o compartilhamento do saber. E não é por um acaso também que essa transformação de saber em poder, ela vem com a masculinização do conhecimento, porque se torna um instrumento de poder, porque fica centralizado, fica algo hierarquizado. E até hoje a gente vê, pela nossa socialização, como a gente é muito mais horizontal na troca de saberes, como a gente entende conhecimento, troca de ideias como algo natural, que a gente precisa fazer, que é algo da nossa socialização mesmo, e não algo que eu preciso esconder porque tem o meu competidor que vai pegar. Então isso tudo tem raízes históricas muito profundas, e a gente horizontalizar, democratizar conhecimento são ações muito da nossa socialização de mulheres que se tenta a todo tempo destruir. Desculpa, gente, eu me empolgo muito. Pelo amor de Deus, que desculpa! Fala mais! Eu tava pensando, inclusive, se você depois puder uma caneta, por favor. Continua, por favor, assim, eu quero ouvir vocês falando, eu acho que é importante, porque a gente vai pensando agora em fofoca como esses perfis de Instagram, ou essa ideia de programas da tarde que geram, mas por quê, né? Por que eles cooptaram isso? Obrigada. Por que eles cooptam isso e nos afastam desse espaço de reprodução de saber? E eu acho que uma das coisas mais lindas, pelo menos nas minhas relações com outras mulheres, é esse compartilhamento que ele é muito genuíno. Exatamente. A gente se coloca à disposição uma da outra e troca. E isso é tão bonito que isso vem em vários lugares, né? Desde os livros de receita que são compartilhados, a ideia de passar para outras gerações. Até que seria difícil também o pai passar para filho, porque tem muita gente que não tem nenhum registro do pai, né? Mas como que são essas relações, Van? Se você puder também comentar um pouquinho sobre a ideia da fofoca. A gente, quando pensa em fofoca, a gente pensa numa coisa ruim, né? A gente pensa em fofoca, a gente pensa numa fofoca maldosa. Mas a fofoca é um compartilhamento de informações e de vivência. Eu acho que, além de tudo isso que a gente falou, muito do que é dito que é uma fofoca, né? A gente entende como fofoca, é um espaço seguro da gente compartilhar, inclusive, violências. Então, exatamente. A partir do momento que a gente tem cada mulher isolada, né? O quanto que colocar a fofoca num lugar ruim impede que a gente tenha um compartilhamento de violências e que a gente pense em violência enquanto um fenômeno social e não enquanto uma experiência individual ali, que eu vivo na minha casa e que a culpa é minha e que ninguém sabe, que eu sou culpada de alguma forma. A partir do momento, é nessa troca que a gente entende que isso não é um fenômeno individual. Isso, e que a gente começa, enquanto sociedade, a entender que, não, mas peraí, você passa por isso também? Ué, mas eu também passo por isso, mas eu também tenho uma história dessa. E aí eu vou pegar um gancho aqui que eu acabei de olhar o livro e eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado antes, mas é um ex-amigo, né? Um artigo indefinido. Então, assim, essa história é uma história que se encaixa na nossa vida, na vida de todas nós, né? É um homem. Então, todas nós temos uma história de violência que precisa ser compartilhada com outras mulheres. Exatamente para que a gente não se culpe, exatamente para que a gente não entenda que esse é um fenômeno individual. Então, a fofoca, ela nada mais é do que um retorno a uma história que não é uma história só de uma mulher, é uma história de todas nós. Perfeito, Van. E eu acho que isso tem consequências muito concretas. Se a gente pensa, por exemplo, violência doméstica, era um termo que até os anos 60 não existia. Existia a violência doméstica, mas não existia o termo violência doméstica. A gente não dava visibilidade. E a gente passou a dar visibilidade nesse processo que você descreveu, que é as mulheres universitárias nos círculos de consciência, elas se encontravam e começaram a trocar experiências privadas. E elas começaram a ver, bom, eu tô passando por isso, achava que eu era a única, que eu tava sozinha, mas não, olha, tem tantos. Aí você descobre que a sua mãe, sua avó passaram pela mesma coisa. E você passa a ter política pública. Exato. Só a partir disso. A partir da fofoca. A partir da fofoca. Exato. Você passa a politizar um tema que antes tinha sido imposto a você como algo individual seu e não se fala sobre isso.
né? Então, a fofoca, ela é a politização do privado. A gente tornar público, né? A gente tornar público histórias que nós somos ensinadas a deixar no âmbito privado. Inclusive para preservar a imagem de homens. Porque eu vejo muito, eu não sei se isso é comum, assim, né? Nas amizades de vocês, mas eu vejo muito amiga que fala assim pra mim: nossa, eu acho que eu não vou falar isso aqui pras minhas amigas, porque senão a imagem desse homem, né? Desse meu namorado, desse meu marido, desse meu ficante, vai ficar meio maculada, né? Perante as pessoas. Mas a quem interessa a gente deixar de compartilhar uma vivência pra preservar a imagem de um homem que pratica uma violência? Exato. Que loucura é essa? Como isso é forte, né? Como isso é enraizado, que vocês estão trazendo. E como é importante, assim, acho que é uma força única quando uma mulher olha pra outra e fala: nossa, eu também vivi isso, né? Tem até uma cena no Sex Education, acho que não sei se é a segunda temporada, que elas todas vão compartilhando, assim, experiências de abuso sexual. Isso, quando ela um cara ejacula nela dentro do ônibus. E aí todas as mulheres começam a falar. E aí elas falam, né? Somos todas unidas por um pênis indesejado. Isso é muito forte, muito triste, mas o quanto isso representa, assim? Porque toda mulher que vive uma violência fica assim: nossa, acho que eu tô imaginando. Acho que não foi isso. Isso aparece muito no livro, né? Muitas vezes as nossas relações com os homens, a gente pensa: acho que eu tô exagerando. Não é possível. Tô vendo coisa, eu tô cismada. Sempre tá falando sobre isso. E o quanto quando a outra mulher fala: não, isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu na minha vida, eu também vi. Né? Quanto que tem força esses relatos na vida das mulheres. E outra coisa que a Maíra falou, acho que é essa força da ideologia, né? No episódio com a Yasmin, a gente falou sobre a força da ideologia de que os homens são essa potência toda, né? Que se coloca. E eu acho que outra ideologia que é muito forte e que a gente vê na prática que não faz sentido é: a amizade com o homem é melhor. Não que não possam ter amigos homens bons, mas o quanto isso é forte, o quanto isso ainda é reproduzido. A mulher é fofoqueira, amizade com o homem que é boa, você tem que ter amizade. Quando, na verdade, a gente percebe que a maioria das nossas relações profundas são entre mulheres. A diferença da troca que a gente tem entre mulheres, da confiança, de como a gente se olha, de como a gente tá ali entendendo quando a outra precisa de cuidado. E na amizade com os homens, muitas vezes a gente acaba normalizando vários desconfortos, né? No livro, acho que a coisa que mais me despertou foi isso, a reflexão sobre todas as minhas amizades com os homens na vida. Eu li o livro, eu pensava assim: nossa, como eu normalizei desconfortos, como eu normalizei microviolências, por entender que, é assim mesmo, não, imagina. E a gente ainda sustenta essa ideologia de que a amizade com o homem é melhor e a mulher é fofoqueira, né? Como isso é absurdo. Melhor pra quem, né? Exatamente. Porque melhor sempre é pra alguém. Sempre é pra alguém. Alguém tá se beneficiando desse mito. Exatamente. E aí, meninas, pensando na ideia também, ainda continuando a ideia da fofoca, né, falando sobre isso, no livro, uma coisa muito interessante, que a gente estava comentando até ontem, a Vanessa, era sobre como os homens, e eu imagino que a Maíra não fez isso à toa, eles não têm nome, né? Eles têm conversas indiretas, somente descritas. Verdade, olha, ele né? Vocês repararam? E ele não tem nome, né? O amante esporádico, o ex-amigo. Nem falam, nenhum tem discurso fala. direto, né? Sempre. E eu achei isso uma reparação histórica. Exato. Mas, além disso, né, o quanto a gente consegue ver na alma essa incoerência, né, que todos nós somos. Então, nós somos incoerentes. E eu acho que o quanto nós, mulheres, a gente ainda se preocupa, assim, de, eu tenho que ser a feminista perfeita. E no livro a gente percebe que ela não é a feminista perfeita, né? Ela é uma pessoa, ela é uma mulher, que ela tem as suas incoerências, ela não deixa de ser feminista por isso, né? Mas, aí, por exemplo, quando ele pede o ex-amigo para ficar na casa da Alma, né, acusado de estupro, essa demanda do pedido invisível, por si só, já é uma violência que ela sofre, né? Eu fiquei pensando, quando eu vi, eu falei: gente, 5 anos que eles não se falavam, como que esse cara acha? O que faz, o que autoriza ele a achar que tudo bem, que é super ok ele ficar na casa dela, né? E aí, muitas vezes, a gente não sabe lidar com esses pedidos, né? A gente acaba bugando, né? Então, a gente queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa questão da incoerência, desse lugar de feminista, dessas relações de amizade com os homens, como isso opera na nossa vida, como é esse lugar da carteirinha de feminista. De ter a carteirinha caçada, ligar no saque feminista. Olha, eu acho que é muito difícil a gente tentar mudar um sistema vivendo dentro dele. Né? A gente não está de fora lutando contra o patriarcado, a gente está dentro dele, vivendo ele diariamente. Então, a gente faz negociações diárias entre as nossas
as nossas crenças políticas, no que a gente acredita, na sociedade que a gente quer viver e na sociedade que a gente vive, né? Então, e isso é muito duro, assim. Eu acho que a gente sempre entra num terreno espinhoso, e eu quis explorar isso no livro. Quando eu comecei a escrever o livro, a dica que me deram, assim, eu fiz um curso de escrita criativa, e o professor falou assim, olha, escolhe uma inquietação para a qual você não tenha uma resposta. E explora isso pela escrita. Não vai escrever uma coisa que você sabe exatamente o que é. E na hora veio para mim essa história, não exatamente essa história, mas esse lugar da ambivalência, né? Que eu acho que é esse lugar da alma, da personagem. Então, o que é difícil que para mim é sempre o espinhoso nisso. A gente também não pode usar isso como uma desculpa pelos nossos comportamentos. A gente precisa se responsabilizar pelos nossos comportamentos. Mas a gente precisa se responsabilizar pelos nossos comportamentos num lugar generoso de acolhimento. Acho que é isso que o livro traz, assim. E eu quis botar isso nas amigas, quando fazem o acolhimento da alma. Nenhuma fala, não, mas tá tudo bem, é isso. Assim, elas demarcam o problema, elas falam das estruturas, elas tentam resgatar ali a alma, e elas, né, enfim... Elas fazem muito bem isso. Eu acho que é isso que a gente precisa também pensar. Hoje eu vejo muito mulheres muito privilegiadas e né, um pouco esse discurso de mas ninguém é perfeito. E óbvio, nenhuma de nós é perfeita e a gente não vai usar o feminismo para cobrar comportamentos individuais de mulheres. Acho que essa é uma mensagem do livro. Mas a gente tem que tentar viver de acordo com os princípios pelos quais a gente acredita. Às vezes a gente vai falhar miseravelmente. E entender que essa falha faz parte, tá vivendo dentro desse sistema, mas sem apagar essa falha, aprendendo com ela. Acho que é esse lugar que eu acho que é uma coisa também muito... das mulheres, do feminino, não sei, eu fui criada por uma mãe muito assim, que me ensinava o certo e errado, mas sempre com um acolhimento, né? Sempre, ela não era condescendente, complacente, mas ela, assim, também ela não era rígida, né? Ela sabia acolher e deixar evidente os valores ali que foram, de certa forma, negociados. Então, acho que é esse lugar, né? Que eu quis trazer, assim, eu não quis escrever uma personagem que fosse, digamos assim, perdoada e falasse, não, tá tudo bem, é assim mesmo, a gente faz essas coisas mesmo. Tipo, olha, aqui você tem acolhimento, nós somos suas amigas, mas vamos pensar juntas sobre os problemas dessa situação, né? E eu acho que é por aí que a gente vai avançando. E é curioso, né, Van? Queria que você falasse um pouquinho, porque a gente tá na linha de frente, batendo quase cotidianamente com o tema de violência na nossa porta, com as nossas clientes, somos 3 advogadas aqui, vendo essa situação, ouvindo as narrativas, Natália também em consulta, em clínica. A história da violência é muito presente na nossa vida. Porém, quando é com a gente também trava. E aí, a gente, como amiga, também consegue pontuar, acolher e falar, pera lá, vamos recalcular isso aqui. Mas na hora que é com a gente, isso também nos deixa... Meu Deus, será que isso foi uma violência? Às vezes até para reconhecer. E aí a gente fala sempre que quando a gente fala em voz alta, às vezes fica mais fácil da gente nomear que isso sim, isso também é uma violência. Queria que você, como profissional que lida cotidianamente com as situações de violência, conseguisse trazer pra gente um pouco dessa ambivalência da alma, de pera lá, quando é com cliente eu consigo, quando é com amiga eu consigo, mas e quando é comigo? Será que eu tô tão... Mas esse eu acho que é o brilhantismo da alma, né? Esse eu acho que é a questão. E quando você fala disso, eu penso muito sobre assertividade, né? Estamos aqui, somos mulheres feministas, sabemos uma base teórica muito grande, a gente está lá se debruçando, pensando e tal. Mas a gente é produto disso aqui, né? E a gente passou anos entendendo e sendo socializada para não encarar conflito. A verdade é essa. Então, é muito difícil a gente cobrar um comportamento assertivo de uma mulher o tempo inteiro, quando a gente é socializado desde sempre a não encarar conflito. E quando a gente é assertivo, quando a gente fala... E eu lembrei até da discussão, quando a gente fala do não, né? Quando a gente exige que as mulheres falem não os assertivos. Então, não é não. Você não pode aceitar. Você tem que se colocar nas situações... Sim, mas...
a gente fala isso pra uma criança, a gente ensina as crianças essa assertividade, e eu me identifico muito com isso, Nath, porque enquanto profissional, às vezes a gente consegue ter o distanciamento necessário pra olhar pra uma situação e ver as coisas mais claras, mas se reconhecer vítima de violência é um processo extremamente doloroso. Reconhecer uma amiga vítima de violência é um processo extremamente doloroso. Reconhecer que um amigo seu, por quem você nutre afeto, tem um comportamento abusivo, é um processo extremamente doloroso. Conseguir separar, de certa forma, um afeto histórico, um amor, um carinho, um cuidado, de um comportamento, sim, que precisa ser problematizado, que precisa ser criticado, é um processo extremamente doloroso. Então, enquanto eu lia, em vários momentos eu me via assim, por que ela não foi mais assertiva? Mas por que ela não demarcou esse limite? E muitas vezes, quando eu olho pra minha vida, eu também não consigo demarcar alguns limites. Só manda esse homem embora. Eu não consigo. Às vezes eu falo assim, cara, tomara que essa pessoa desapareça, sei lá, que aconteça alguma coisa, ele suma, pra eu não ter que encarar esse conflito. E isso é produto da nossa socialização. A gente tá aqui remando contra a maré, a verdade é essa. A gente tá remando contra a maré, mas a gente passou quantos anos entendendo que nós somos as gestoras emocionais daquela família, das nossas relações. Então a gente não é ensinada a ser assertiva, né? Inclusive, quando a gente é assertiva, a gente é confundida com grossa, né? E sem graça, né? Aquela mulher desagradável. Então, assim, a Alma, ela me fascina porque ela me pega nas minhas contradições e ela, de certa forma, me lembra que quem vai olhar por mim quando o meu olhar falha é uma outra mulher. Porque é isso que essas mulheres fazem do livro, né? A partir do momento que o olhar da Alma não é mais confiável. Exatamente por isso. O olhar dela já tá tão nebuloso, tá esquisito, ela já não tá conseguindo mais olhar com tanta clareza. Essas amigas vêm com afeto, emprestar um olhar mais de fora, um pouco mais distanciado, para as coisas ficarem um pouco mais claras. Então, é difícil a gente exigir assertividade de mulheres quando a gente não ensina meninas a serem assim. E você sabe que eu acho que uma coisa que passou muito na minha vida, e eu acredito que na vida da maior parte das mulheres feministas, é essa cobrança, assim. Eu passei inúmeras sessões de análise falando dessa cobrança de, eu não tô sendo feminista aqui, eu tô sendo incoerente, e de não aceitar a incoerência, né? Eu acho que uma coisa muito importante da psicanálise, né, faz e fez na minha vida, nos pacientes, de todo mundo, é a gente aceitar que nós somos incoerentes, mas como a Maíra falou, não é por isso que eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então eu sou incoerente, vou sair por aí. Carta branca. Né? Ai, que louca! Não é assim. Mas a gente entender que a gente não vai pensar uma coisa o tempo todo e ainda bem, não é nem tudo bem. Né? Ainda bem, a gente muda, a gente não é uma caixinha, a gente não é um ideal. Porque muitas vezes quando a gente se coloca nesse lugar de, eu sou assim, eu tô vivendo pelo ideal, mas eu não sou, eu sou uma pessoa. Que vai ter momentos que eu vou me ver e eu vou estar passando pano aqui pro cara e eu vou olhar e falar, peraí, minha filha, por que você tá passando pano pro cara? Por que o cara tá na sua casa? Né? Igual no livro. E vai ter outra hora que você vai conseguir colocar limite. Mas eu acho que tem essa diferença, assim, da gente poder compartilhar, até pedir opinião para outra mulher e falar, olha, tá acontecendo isso e isso e isso. O que você acha? E ouvir esse feedback, que pode ser duro, mas é necessário, né? Mas a gente olhar pra gente, eu acho que eu me sinto muito melhor quando eu conseguir duramente fazer esse processo de entender que aquele ideal é um ideal que eu coloquei na minha cabeça. Ele não existe. E na internet a gente tem essa cobrança muito forte, né? Todo mundo aqui cria conteúdo, né? Publica coisas. Na internet tem uma cobrança muito forte para você ser um ideal ali perfeito. Então você tem que ser a feminista perfeita. Você não falou desse assunto. Saiu um assunto, você não comentou. Você falou nesse texto disso, mas faltou tal coisa. Você tá sendo incoerente. E às vezes você olhar e falar, olha, essa é uma expectativa que você criou sobre mim, que eu não preciso cumprir. É alguém que você idealizou, não sou eu. É muito libertador do que a gente ficar correndo atrás de falar de todos os 1000 assuntos, tentar agradar todas as 1000 pessoas possíveis. É uma prisão gigante, né? E eu achei muito bonito, Vans, que você falou da identificação, porque o objetivo escrevendo o livro foi abrir esse espaço de identificação. E outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que é uma amiga, assim, que me inspirou muito para escrever a Cal. E ela dizendo... Porque eu acho que a gente também se identifica com a Alma, mas a gente também é a Cal de muitas amigas, né? Então, vai circulando, né? A gente vai trocando papéis com frequência. Exato, isso, exatamente isso. E, enfim, ela tava dizendo assim, às vezes eu acho que eu afasto as pessoas por causa do meu jeito e tal. Ela falou, mas aí eu lembro do livro, eu leio o livro e penso assim, bom, se a amizade ali consegue sobreviver, mesmo a Cal com aquelas posições super assertivas, tá tudo bem. Então, acho que também abrir esse espaço de identificação para esses diferentes papéis que a gente exerce mesmo
Em momentos a gente vai ser a Alma, em momentos a gente vai ser a Cal, a Helena, enfim. E é engraçado, porque quando o seu livro caiu na minha mão, que Vanessa, que me deu no caso, eu tava passando por um processo duplo, acho que de luto, com um ex-amigo, assim. Um processo literal de uma amizade que acabou e dentro de um processo de luto que essa amizade veio acabar. E aí, nesse meio tempo, a gente vai reconhecendo esses processos de violência dentro das relações. E aí a gente vai tendo um luto trabalhado dentro de uma idealização, de uma amizade que você percebe que ela é unilateral, né? Porque, de alguma forma... É isso que a Natália trouxe, assim. A partir do momento que uma pessoa que não fala comigo há 5 anos... como é o exemplo do livro, é acusado de cometer um crime. E aí, dentro de todas as possibilidades que essa pessoa tem, inclusive de entrar no Airbnb e alugar um apartamento, ela vem até mim e me demanda, isso já prova que você não é meu amigo. Porque por que você tá me colocando nessa posição de ter que te confrontar, de ter que te dizer não? Né? O quanto que é violento quando as pessoas demandam das amizades coisas que você não pode dizer não. E aí eu concordo muito quando a gente fala dessa circulação que a gente tem entre os papéis. Porque tem hora que a gente precisa do colo, tem hora que a gente é o colo. E que a gente saiba muito bem, né, quem são as mulheres, na maioria das vezes, que vão estar do nosso lado, que não vai ficar só no passivo-agressivo, né? Você não deveria e tal. Olha, não deveria, mas fez. Então agora vamos resolver, né? O que a gente faz agora com isso aqui? Exatamente. Assim, eu tenho uma fala que eu sempre falo. Às vezes algumas amigas, até advogadas, assim, vão tomar algumas decisões que eu falo, olha, você sabe... né? Que vai dar errado. A gente sabe que vai dar errado, mas faz. E aí, na hora que der errado, a gente resolve. Porque qual é a outra opção, né? As mulheres têm autonomia também pra cometer suas falhas. E a humanização passa por um processo de reconhecimento de autonomia, né? Exato. A gente não pode também colocar uma mulher, inclusive uma mulher vítima, num lugar também infantilizado, a ponto dela não ter gerência sobre as coisas, né? Então, a gente também, de certa medida, e a gente aqui falando um pouco como advogada, eu vejo muito que às vezes eu faço isso. Eu falo, olha, você quer seguir por aqui? Então, né, tem isso aqui, vamos ponderar isso aqui. Mas assim, se você quiser seguir, vamos tentar fazer o menos pior dessa situação. Eu tenho dito muito isso. Eu acho que a Natália, como psicóloga, deve compartilhar disso. Advogado não é tutor de cliente. Então, assim, a gente orienta baseado na nossa experiência e do que a gente olha dentro do judiciário e fala, é melhor não vamos por aí. Mas, assim, a autonomia da mulher vai sempre prevalecer dentro do processo de decisão. Claro, não colocando o nosso trabalho em risco, né? E a nossa autoridade dentro de um processo é o que vai acontecer. E tem uma coisa que você falou, Nath, que eu acho que é bom reforçar, que até no livro tem uma frase que é mais ou menos, eu não lembro exatamente, mas é algo no tipo... Vanessa vai saber de cor. Sou muito fã. É a condição, você ser vítima de alguém que você ama, é uma condição tão inescrutável, assim, dessa condição de mulher, né, que só a gente consegue entender isso, né, a gente segurar essas duas coisas ao mesmo tempo, né, saber que é uma pessoa que está te fazendo mal e é uma pessoa que você ama. Isso é muito dolorido, isso é difícil e a gente precisa ter paciência, porque se reconhecer como vítima é reconhecer que uma pessoa que você um dia amou, às vezes ama ainda, tá te fazendo mal. E reconhecer, Mayra, que talvez que quando a gente se reconhece como vítima, também dá um medinho assim de não, mas eu ia cair nisso. Exato. Não, mas imagina, eu dou várias palestras de violência, eu falo sobre. Não, comigo não ia acontecer. E aí, quando a gente se reconhece como vítima, é um duplo revelação de sim, isso era violência e putz. Eu também fui vítima. Não tô nada me ilumina. Isso dói muito, né? E eu acho que esse acolhimento também... Porque eu acho que não é nem só colo e nem só tapa na cara, às vezes, né? Igual na análise. A gente precisa fazer, sendo amiga, esse meio. E como dói quando a gente também não recebe colo, né? Na minha vida, eu tive um relacionamento abusivo que, enfim, teve uma situação imperdoável que eu perdoei. Achei que era uma boa ideia, depois de um tempo. E voltei à relação. E muitas das minhas amigas, muitas falaram, não, vem aqui, a gente vai junto, né? O que você
quiser fazer, a gente vai te abraçar. E se você sofrer, a gente vai te abraçar. E efetivamente muitas estiveram do meu lado e quando eu sofri me abraçaram e não viraram e falaram: ai, nossa, te avisei. Não. E outras, eu ouvi de algumas outras supostas amigas de: eu resolvi me afastar de você porque não é possível que você resolveu voltar. E o quanto isso doía, assim, o quanto isso me isolava, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter, para além do feminismo, pela vivência pessoal, muita empatia, assim, com as mulheres, de entender que se eu já tinha muito conhecimento, nessa época eu já tinha escrito sobre violência, e ainda assim, retornei para uma situação que eu já sabia que era abusiva, outras mulheres também podem, e eu quero ser esse colo, mas às vezes eu preciso chacoalhar e dizer: amiga, olha aqui, não está legal. Mas de estar junto, assim, o quanto pode ser violento quando uma rede vai se afastando. Porque realmente é cansativo, né? Você estar ali com uma amiga que está vivendo uma relação abusiva que você já ouviu 300 vezes. Mas muitas vezes você pode ser a única rede de apoio que aquela mulher tem, né? Ou quase uma das únicas, em que quando ela sair, um dia você vai falar 300. Na 301, às vezes ela vai ouvir e falar: nossa, é verdade, né? Então, acho que esse meio, assim, se você só der colo, você não ajuda. Se você só der tapa na cara também, você vai deixar aquela mulher isolada. E a pior coisa que pode acontecer para uma mulher que sofre violência é estar isolada. Falar isso, quanto o isolamento é uma ferramenta que te prende no ciclo de violência, né? O isolamento é uma das ferramentas mais eficazes. Exatamente. Porque se você não consegue, se você isola essa mulher, e aí vem a fofoca, e aí vem, inclusive, várias outras violências, né? De você retirar realmente as pessoas daquele ciclo. Com que meios materiais aquela mulher vai romper o ciclo de violência, né? Quais subsídios a gente está dando para isso? Um dos melhores retornos que eu tive do livro foi no círculo de... Além da Vanessa, né? Pelo amor de Deus, a Vanessa vai ficar nervosa. Porcentagem de vendas para ela. Foi no... Ouviu Companhia das Letras? Foi num clube de leitura, que eram mulheres, assim, a maioria 50 a mais, e uma delas falou que quando ela terminou de ler, a primeira coisa que ela fez, ela já tinha filho grande e tal, e tinha se afastado das amigas por coisas da vida, criando os filhos, trabalhando. Quando ela terminou de ler o livro, ela ligou para uma amiga dela com quem ela não falava há 10 anos, que sempre foi a melhor amiga dela, que elas foram se afastando por coisas da vida, e chamou ela para sair, e elas saíram, beberam vinho, e foi incrível. Falei: ai, que bom! Já valeu. Inclusive, eu vi uma entrevista sua que você disse que você ficou 3 anos lendo mulheres, né, para fazer a construção desse livro, e lendo preferencialmente o primeiro romance publicado por cada mulher. E como é diferente, assim, eu fiz um exercício ano passado de me policiar em ler o máximo de mulheres possíveis. Como é diferente quando a gente faz esse exercício de ler mulheres? Eu acho. Comenta um pouquinho desse processo. Eu, enfim, tava morando em Nova York, tive essa facilidade de... A maioria das livrarias tinha, assim, romances de estreia. Aí, às vezes, eu pegava, via um nome feminino, via que era uma autora mulher e pegava pra ler, mesmo sem saber muito, ou perguntava, pedia indicação, e foi realmente 3 anos lendo só mulheres, e a maioria os primeiros romances. E foi nesse momento que eu consegui me ver como escritora. Porque você lê, sei lá, um Dostoiévski, claro, é um grande nome e tal, mas você lê, assim, outros autores homens que você admira, que escrevem bem, você gosta, mas você não se identifica, você não se vê naquela posição. E não é só porque é um homem escrevendo, é que é uma perspectiva diferente. E aí eu comecei a ler mulheres, primeiros romances, quase todos na primeira pessoa, bem nesse estilo de um ex-amigo, reflexivo, que você entra você entende ali o que a narradora tá pensando. E eu gostei, eu falei: nossa, isso aqui é muito bom de ler, é isso que eu gosto de ler. E eu consigo me ver fazendo isso, escrevendo. Então me deu esse ânimo de me ver como, acho que isso é algo que eu consigo fazer, que eu quero fazer e que eu teria interesse em ler. Perfeito. Não, e pegando o link do livro aqui, que acho que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando, eu vou até citar literalmente, eu coloquei até aqui, assim, na página 74. Mas vai de cabeça? Não, de cabeça, infelizmente, eu vou ter que deixar pra ver. Talvez eu fale assim, ó, na página 74, e ela puxa o gancho aqui, ó. Parágrafo 5. Ela fala, não. Na página 74, pra ser precisa para vocês acompanharem, você diz assim: diante das acusações de práticas misóginas, homens defenderão outros homens, ou se manterão estrategicamente neutros. Proteger uns aos outros, sobretudo em relação ao comportamento com as mulheres, é o laço inquebrável entre eles. Bom,
a gente tá passando nas últimas 2 semanas com as manchetes aí estampando o caso dos 2 estupradores, Daniel Alves e Rubinho, e não é Rubinho, e não é supostamente Robinho, e não é supostamente caso eles sejam, não, gente, eles são estupradores, tá? Condenados já. E a gente tá vendo esse silêncio ensurdecedor dos homens que, quando vão falar relativizando o que aconteceu. E você deixou isso muito claro no livro, essa broderagem, né? O que vocês têm visto nas últimas semanas? Como vocês têm percebido tudo isso? Olha, eu vou só falar uma coisinha rapidinha. A gente fala com mais facilidade que toda mulher já sofreu um abuso. A gente consegue falar essa frase, a gente consegue que essa frase seja dissipada, né? Toda mulher é vítima de violência, toda mulher já foi vítima de violência, toda mulher tem uma história de abuso. Tá, mas se essa conta é verdade, ela verdadeiramente ela é verdade, e ela é verdade, a gente precisa mudar o sujeito dessa frase para dizer que todo homem é um abusador, né? Em algum momento. E a gente precisa encontrar uma possibilidade de falar isso, guardando num cantinho da gente o afeto que a gente nutre por essas pessoas individuais, né? O Pedrinho, né? A pessoa ali, o Manuelzinho. A gente pode, inclusive, amar essa pessoa. Porque essa pessoa é nosso pai, nosso avô, nosso tio, nosso namorado, nosso amigo, nosso ex-amigo, né? Ou atual amigo, enfim. A gente precisa trazer essa responsabilidade também para os homens. As poucas matérias que eu vi de homens, né? As poucas notas de repúdio, né? Meio ruinzinhas, mas enfim, que eu vi de homens, eram sempre assim. Ai, realmente é muito importante a gente falar sobre isso, porque toda mulher... Tá, então é verdade que você tem um amigo que já fez isso, né? Porque é uma questão matemática. Ou porque senão fica uma coisa muito solta, né? Toda mulher já sofreu violência. Tá, mas cadê? Por quê? E onde que eles estão, né? Eu não sei, estão voando, estão flutuando. Onde que eles estão? Eles estão na nossa casa, na nossa festa de aniversário, no nosso no restaurante, no escritório. Enfim, eles estão aqui. E se a gente não coloca isso no nosso cotidiano, a gente não resolve. Né? Um ex-amigo é isso, é um artigo indefinido, porque são muitos, são todos. E todo mundo tem um, né? Todo mundo tem um de estimação. E um atual até, um ex-amigo e um atual. Tem um atual e um futuro. Toda semana alguém escreve... Esse livro é sobre fulano que eu nunca ouvi falar. Assim, todo mundo acha que conhece um ex-amigo, porque toa que não conhece, né? Começa a confirmar, fala sobre ele mesmo. Exatamente, é ele. Olha essa fanfic. Eu, enfim, concordo. E eu acho que a gente precisa cobrar mais dos homens isso, né? Porque o que eu acho desse silêncio é que ele vem de um lugar, não só, digamos assim, né, estratégico, essa broderagem, mas vem um pouco de um lugar de vergonha. E isso que me irrita, às vezes, quando a gente fala de assédio, de violência sexual, porque fica todo mundo assim, nossa, caramba, não imaginava, que isso é verdade. Quando você conta para um amigo um caso que você passou, por exemplo, assim, nossa, que coisa. Tipo assim, por que você tá surpreso? Você não tá ouvindo o que a gente tá falando o tempo todo? E eu acho que nesses 2 casos, tanto do Robinho quanto do Daniel Alves, teve muita desconfiança em relação às mulheres desde o início. E só não existe mais a possibilidade de defesa pública dessa desconfiança, porque eu acho que a desconfiança ainda existe, porque não tem sentença judicial que apague a necessidade de um homem acreditar que não é possível que o amigo dele seja violento desse jeito. Mas, pelo menos a sentença interrompe a possibilidade de ser ventilado publicamente, né? Porque é um périplo, né? A mulher não denuncia. Por que não denunciou? Deve ser mentira. Aí denuncia. Mas aí não teve ainda denúncia do Ministério Público. Deve ser mentira. Aí tem a denúncia do Ministério Público. Mas a denúncia não foi recebida. Aí tem o recebimento. Mas não teve condenação. Aí tem condenação. Aí você vai, assim, né? Vai ficando difícil. Vai ficando difícil, né? Assim, qual que é o parâmetro? Mas eu acho que vem dessa vergonha mesmo de precisar tanto desacreditar as mulheres. Precisar tanto, e é um descrédito que ele não passa pelo não acredito no que ela está falando, passa por ela é mentirosa, ela é interesseira, ela quer destruir a vida dele, ela é garota de programa, sim, tudo, passa por acabar com aquela mulher. Exatamente. Né? Destruir a mulher, assim, em toda a sua integridade, em toda a sua humanidade.
E isso é algo que é perverso demais. E quando você coloca um espelho na frente deles, é vergonhoso mesmo. Então não tem muito o que falar. E é curioso você falar isso, né? Que uma das citações que as pessoas falam é: a mulher é interesseira. E eu sempre levanto esse desafio. Eu quero que alguém me mostre uma mulher que se beneficiou Exato. de uma denúncia. É um hobby, Também. parece que é Eu um hobby, também. né? Quando as pessoas falam super isso. gostoso. Porque interesse também. em relação a quê? A você ser questionada no seu trabalho, no seu ciclo social, na sua família. No que uma mulher se beneficiou de uma denúncia? Eu nunca vi, assim. Eu queria... Ao contrário, Porque, né? inclusive, quando a gente pensa em interesse em fazer uma denúncia, dentro de um processo judicial, uma mulher, no máximo, vai se beneficiar na esfera civil, né? Que pode vir alguma coisa. Mas que não vai acontecer numa denunciação de que foi estuprada. Não, eu tenho uma ótima, assim, que é uma amiga que ela sempre fala, que também, uma das outras coisas que fala, que queria destruir a vida do cara. Aí eu sempre falo assim, gente, você conhece Me como mostra nós um. mulheres... Não, assim, pode até acontecer, mas assim, nós mulheres somos refinadas. A gente tem métodos se a gente quer destruir a vida de alguém. Não vai ser dessa forma, entendeu? Aí eu tenho uma amiga que ela sempre fala, você já conheceu alguma mulher psicopata? É verdade. Que foi pega? E é isso, assim, porque se esse fosse um método pra destruir a vida de um homem, ela levaria a vida dela também junto? É o preço, né? Porque o Se preço paga. que se paga pra fazer uma denúncia de assédio é muito alto. Exato. De assédio, de estupro, enfim, é um Tem preço meios, muito alto. tem meios muito menos custosos pra mulher se o objetivo dela fosse destruir a vida de alguém, né? E a vida E do assim, homem a gente não é tá tão ocupada destruída. fazendo tanta coisa, né, gente? Não dá tempo de planejar destruir a vida de alguém. Quem fala isso, assim, sinceramente, eu tenho certeza absoluta que a pessoa que fala isso, ela não conhece como é de fato você ir a uma delegacia, fazer. enfrentar um inquérito e depois um processo, Desde um o processo judicial. primeiro Eu tenho momento, certeza né? absoluta que essa pessoa não tem ideia de como é horrível esse papel de vítima dentro de um processo. E que essa mulher não preferia estar fazendo tudo menos isso. Eu tenho certeza absoluta. Porque é muito difícil. Porque quando existe essa denúncia, as mulheres têm a vida revirada mesmo, né? Vão buscar a foto delas. E assim, algo como foto de biquíni. Aí te desqualifica. Por que a pessoa não pode ter uma foto de biquíni, né? Ah, porque ela saiu com não sei quantos homens. Eles reviram a vida da mulher com coisas que não sei por que ficam como desqualificadores, sendo que ela simplesmente está vivendo a vida dela. Só que a vida desses homens fica lá intocável. Não, o agressor, ele não tem a vida ali revirada, desqualificada. Não tem a cara dele na manchete. não tem a cara dele na manchete. dela. O tempo inteiro ali Aí você naquelas fica, gente, que manchetes. absurdo, né? Eu, na condição de advogada, já tive uma foto minha de biquíni em petição. Pois é. Nossa. Porque faz muita diferença dentro de um processo Eu acho você saber absurdo uma se a advogada usa biquíni ou não, não é Uma mesmo? advogada aí da praia. Mas é uma Já narrativa, né? É uma exatamente. narrativa que tá Quase sendo que construída ali. Eu quase respondi assim, agora é crime ser gostosa? Me prenda. Me prenda, estou Pode me levar confessando. Eu amei. É confesso, crime. eu confesso. Confessa. Gostou. Aí, qual é a contestação? Você sobe outras fotos e fala assim, esse não era meu melhor ângulo. Exatamente. Tô muito ofendida, não pegou a melhor foto. É exatamente isso, assim. A gente teve um processo que teve uma denúncia no Conselho Tutelar. E aí, quando eu fui ver a denúncia, tal, era sobre, enfim, falando que a mulher tinha abandonado o filho, que era uma mentira no moral da história. Mas na denúncia, eram só fotos da mulher viajando com o filho e tal. E você fala... Mas por que isso tá aqui, sabe? Essa desqualificação da mulher em todos os lugares. E então, por que os homens fazem isso? E aí, eu que vou falar isso, acho que em todos os episódios vocês vão me ouvir falando isso. Porque eles podem fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque a vida deles é isso. Ah, você foi acusado de assédio. Mesmo que ele seja mandado embora daquele lugar, ele vai ser redirecionado por outro. Gente, a gente vai pegar o caso do goleiro Bruno. O cara foi Exatamente. preso e saiu de lá com um contrato de trabalho. Exato. Então, o que homem tem que fazer pra destruir a vida dele? Eu queria saber, porque Também, os tá caras difícil. matam, os caras batem, os caras assediam, os caras estupram. E assim, é capaz de Daniel Alves e Robinho saírem ainda com documentário em algum streaming, entendeu? Então os caras Exatamente. seguem rindo da nossa cara. E aproveitando esse assunto que a gente tá, né, pra Maíra, mas pra vocês duas trazerem também. Ontem a gente viu que saiu a notícia, né, da absolvição na OAB no processo que o Márcio Smerling movia contra você, né? E
a gente tem se manifestado aí sobre o processo nas redes sociais, as pessoas, a gente viu essa movimentação e finalmente saiu, né? Porque que absurdo. E aí a gente queria saber de vocês, assim, por que vocês entendem, por que vocês acham que as mulheres advogadas têm sofrido esse tipo de violência, têm sido vitimizadas nesse lugar, né? Fazendo o seu trabalho, defendendo outras mulheres. O que vocês acham que acontece? Porque não é a primeira vez, não é a primeira notícia. Vocês vão defender a vítima e acaba também se tornando vítima. Exatamente. Eu não posso falar do caso específico, tá sob sigilo, né? Então, enfim, eles ainda podem recorrer ao Conselho Federal. O que eu acho, assim, né, de maneira geral, da gente falar sobre o lawfare de gênero, que é uma estratégia de defesa, né, dos homens, eu acho que tem duas coisas. A primeira, que é o que a gente estava falando anteriormente, que é muito mais fácil atacar a mulher do que defender a conduta do homem, de maneira geral. A gente hoje vê serviços de recuperação de reputação de homens acusados de assédio, que não é sobre o homem, é sobre atacar a mulher que está acusando ele, né? Atacar online e tal. Então, acho que tem isso. E tem algo que, enfim, né, Nath advogada, Van também, eu acho que vocês entendem, assim, que eu vou falar, a gente, como advogada, especialmente em casos que envolvem violência, a gente tem um papel muito importante, não só da defesa jurídica, mas de estrutura daquela mulher, daquelas mulheres, assim, de apoio emocional, de compreensão do problema. Eu recebo mulheres que vêm, assim, para mim perguntando, eu não sei se eu fui vítima, vou te contar a minha história, fala se é crime o que aconteceu, se eu fui vítima de alguma coisa. Então tem um papel, assim, de acolhimento e de organização, de alguma forma ali, fundamental, e de apoio àquela mulher. Então, eu acho que tem de maneira geral, o lawfare, ele é usado para gastar nossa energia né, para fazer a gente gastar energia, tempo, saúde mental com coisas que não é o cerne do nosso trabalho, não deveriam ser o cerne do nosso trabalho, para desqualificar a gente nessa posição de mulher e, em consequência, as nossas clientes. Mas eu acho que tem um papel extra perverso nesse sentido, né, que vai um pouco além, que é de ir no seu trabalho de advogada e no papel que você desempenha naquele momento. Né, na força que você dá para a mulher que você está representando, na própria representação que você faz dela. E eu acho isso muito cruel. Eu acho que isso a gente vê o lawfare sendo usado com muitas colegas, assim, pelo meu caso, ter tido mais visibilidade. Hoje em dia, assim, muitas vezes eu estou em espaços como a Conferência Nacional da Mulher Advogada, que eu fui chamada para falar sobre o lawfare, e vem muitas colegas me contar os casos pessoais dela. Então, assim, longe de ser um caso isolado, é algo que está comprometendo de uma forma estrutural a nossa profissão, né? A performance do nosso trabalho nessa posição de advogada mulher que defende mulheres. Dá pra você dar uma explicadinha pra gente sobre o lawfare, pra mim, que não sei, e para um público que não é do direito? Bom, o lawfare... Van, explica, você... Porque eu tô falando muito aqui. Não, explica. Pode explicar. O lawfare, tá. O lawfare é uma expressão que vem do inglês, né? Que é o uso... É a guerra do processo. O direito instrumentalizado para guerra, né? Meio isso, assim. Então, você vem muito... desde casos, sei lá, de grandes empresas que estão sendo processadas por um cidadão. E aí, para ela não enfrentar o mérito, ela começa a fazer um monte de processo contra aquela pessoa, começa a usar o direito, a usar, assim, o seu poder econômico, o seu poder político por meio do direito para não precisar enfrentar o mérito. Entendi. E o lawfare de gênero, a gente tem usado muito essa expressão justamente nesses contextos em que, em vez de assediadores, abusadores, homens na Maria da Penha enfrentarem o mérito das acusações que eles estão sofrendo, eles vão e acusam ou a advogada ou fazem processos contra as mulheres que estão acusando eles, sabe? Eles te cansam pelo direito, eles usam o direito para te exaurir suas energias, faz processos que não tem nada a ver, enfim. E eu até, na conferência, eu cheguei a falar isso, eu acho que o nosso sistema de justiça, ele é tão patriarcal, tão masculino, tão despreparado, apesar dos
esforços atuais, né, de trazer a perspectiva de gênero nos julgamentos, enfim, a gente tem avanços, mas ainda está tão despreparado que, assim, lawfare de gênero é processo. Todo processo é uma forma, traz essa violência, porque... veja, o caso clássico, né, da Mari Ferrer não era um caso de lawfare, era só ela vítima dando um depoimento, e veja como ela foi maltratada naquela audiência, né, que a gente viu as imagens e ficamos todas nós horrorizados com isso. Então, assim, já o próprio sistema de justiça, ele já é muito cruel e violento com nós mulheres. Mas a gente tem hoje, cada vez mais, a utilização da estratégia de exaurimento de energia, de saúde mental, por meio de processos frívolos, processos sem nenhum mérito, só para te distrair do mérito principal, que é pelo que você está representando seus clientes. E tem um cansaço, além desse cansaço, que é gigante, tem um cansaço de dinheiro. De financeiro. Porque o que você faz? Você empobrece essa mulher. Porque se todo dia chega uma intimação nova para um processo sem pé nem cabeça, ela vai ter que contratar uma advogada para defender ela num processo sem pé nem cabeça. Ela vai perder? Provavelmente não, porque se o processo não tem pé nem cabeça, ela vai ganhar. Só que ela vai ter que gastar dinheiro com honorários. Precisa contratar advogado. Ela vai ter que contratar advogado. Honorário, sessão extra do terapeuta. Ela precisa ir pra terapia, fazer sessão extra. Ela precisa contratar uma advogada. Ela precisa faltar ao trabalho no dia da audiência. Então, assim, você acaba continuando, mantendo um vínculo com essa mulher através de um monte de processo que não faz sentido nenhum. E você coloca essa advogada, muitas vezes, numa situação tão insalubre dela trabalhar, que ela vai abandonar esse caso, porque ela também é uma profissional que, assim, também tem os limites dela, emocionais, de tempo, de gestão de coisas. Então, que você vai enfraquecendo essa mulher, né? Porque você perpassa a violência que antes era de uma pra sua advogada. Isso. Então, assim, no final das contas, você tira o holofote sobre uma coisa e você começa a criar um ambiente que impede que essa mulher saia desse ciclo. Porque cada hora chega uma intimação nova, assim. Eu tenho cliente que fala assim, gente, eu não aguento mais oficial de justiça. Dá pra fazer pacote mensal quando já. Toca a campainha, eu começo a ter crise de ansiedade. Exato. Então, assim, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá esgotando ela emocionalmente, a gente tá esgotando ela financeiramente, a gente tá esgotando essa advogada. Então, a gente tá criando um sistema de insalubridade para as mulheres denunciarem as coisas. De mulheres cansadas. Eu sempre falo, o problema da estratégia do lawfare é que ela funciona. Exatamente isso que a Van tá falando. Ela funciona. Claro que uma hora funciona. você enche o saco, Mas uma é hora você não quer estratégia, mais né? saber. É isso. E aí você quer fazer uma derrota por WO. Você não quer enfrentar o mérito, entendeu? Você não quer ganhar pelo mérito, porque você não vai conseguir ganhar pelo mérito. sabe Então que você tem que você não forçar vai. uma desistência ali do outro lado por exaurimento total. Cansativo. Mulheres, que assunto, hein? Meu Deus, assim, tranquilinho. bem tranquilo. A gente não conseguiu nem falar do Mulher, Roupa e Trabalho, exato. Assim, que você vai ter que voltar, então, tá? Já. Vamos voltar eu e Thaís. Por favor, já tá escalada, Thaís. Esse é um recado. Você Já está escalada. Nessa mesa. Vanessa já tá comprando a passagem do. Eu volto, tá, gente? Isso aí. Pra gente encerrar, a gente sempre pede alguma dica, alguma coisa que vocês consumiram, gostariam de dividir com as nossas ouvintes. Vale a pena, assim, eu ouvi isso aqui, eu vi, assisti, li, pensei sobre, e eu quero deixar essa dica. Van, deixa aí sua dica deixa primeiro. eu pensar aqui no improviso. Bom, vou aproveitar que a gente tá falando de livro e também vou indicar uma autora, Carla Madeira. A gente é... Carla, inclusive, também. Vou tentar aqui, vamos tentar aqui trazer a Carla Madeira. Mas a leitura da Carla, ela me lembra também um pouco... Lembrei dela aqui agora, exatamente por essa complexidade dos personagens, né? Por essas ambiguidades. Não são personagens... ela trabalha na zona do cinza, que é uma zona que me interessa muito. Exato. É uma zona do cinza. Então, fica aí a dica. Muito Perfeito. bom. Eu vou indicar uma autora também que eu gosto muito, se chama Mona Awad. Só que os livros dela ainda não foram traduzidos, eu tô nesse esforço pedindo aí pras editoras traduzirem. Editoras. Ela tem 3 livros fantásticos, assim. Ela tem um chamado Bunny, ela tem um chamado All Is Well e um chamado Rouge. E ela é muito doida, assim. Ela é muito louco os universos que ela cria, sabe? São um universo, assim, muito...
assim, muito maravilhosos e diferentes. E é isso, você sente assim, você tá lendo uma mulher, eu acho incrível, assim, eu tô muito apaixonada. Eu acabei de ler o Rouge, que foi esse terceiro dela, e tô tentando muito que seja traduzido, porque são muito bons. E eu terminei de assistir agora a segunda temporada de Yellowstones. Não, Nunca vi. Yellow Jackets. Também não. Gente, eu Vou gostei anotar. Onde muito. que tá? A primeira temporada tem no Netflix, a segunda temporada eu acho que é, sei lá, Paramount, é uma outra Tudo coisa. bem. Gente. Mas é um time de futebol feminino que cai em algum lugar perto de Washington State, assim, nos Estados Unidos. E elas ficam, se não me engano, 18 meses. Então, a história se passa, elas sobrevivendo 18 meses no inverno das montanhas ali do norte, perto do Canadá. E, atualmente, a vida delas, assim, um monte de atriz boa. E olha, eu gostei muito. Eu Assim, já vou muito assistir. legal. Vou maratonar e depois te conto. Ná, conta pra gente sua dica. Uma dica média, assim, que tem umas coisas que eu gosto dessa série. Não, mas eu lembrei, uma das dicas, né? A gente falando, que tem outra personagem que chama Alma, que ela também dá palestra sobre violência, é professora que fala de violência, advogada na série Desejo Sombrio. Não conheço. E ela sofre violência. Foi Eu inspirada em lembrei, você. falei, "Nossa, é a Alma de novo, só dando esse adendo, assim. Tem umas coisas interessantes, outras não, mas tem essa série no Netflix. Eu queria, na da Vanessa, indicar Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Eu gosto de todos os livros dela, também. né? Véspera acho que é meu assim. Mas a Natureza da Mordida mostra muito como as histórias têm vários lados. Todos os livros da Carla, né? Mas que você acha que é uma coisa, depois você vai ver outra. Como o ser humano é complexo, né? E outra indicação na psicanálise seriam para todos lerem mais Melanie Klein, né? Estudarem mais Melanie Klein, que ela fala muito sobre ambiguidade do ser humano, assim. Ela é a minha autora preferida da psicanálise, que fala sobre ambiguidade, sobre inveja, sobre ódio, sobre todos esses lados, assim, que temos dentro de nós. Então, e por ser mulher, ela é uma das autoras que é menos lida, né? Coincidência. Coisa, nossa. Deve ser coincidência, Os amiga. são todos esgotados, agora o Bu lançou, enfim. Oba! Aquela coisa, legal. né? Mas Leon Klein. Eu vou deixar 3 dicas rapidinhas aqui. A primeira dica, que agora chegou nos streamings, né? Anatomia de uma Queda. Sim. Eu assisti, tô impactadíssima. Perfeito. E assim, a minha opinião é, matou, não matou, blá, 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 blá. Se não matou, deveria ter matado. Puta cara chato, pelo amor de Deus. Cara... verdade. Nossa, que cara chato. Enfim, Anatomia de uma Queda. A segunda indicação, um podcast que eu tô há uma semana falando sobre ele, sem parar. Se você conviveu comigo na última semana, você me ouviu falando sobre ele. Lela Brandão, O Mundo dos Homens. Assim, o episódio. eu fiquei impactada com todas as publicações, né? Os artigos, né? Caramba, sim. os números que ela traz. Demonstrando que o mundo é sim feito para os homens. E eu achei incrível, Lela. Maravilhoso esse episódio. Eu amei. E aí você falou de esporte. Eu pensei numa série bem levinha, gostosinha. Ted Lasso. Quem não assistiu? Amo Ted Lasso. Já indiquei Ainda uma não vez Ted assisti. Lasso. Ted Lasso, gente. Tem que Amo. assistir. É gostoso, é levinho, é maravilhoso. E masculinidades não hegemônicas ali, né? Muito legal. Eu e as meninas, a gente tem até um grupinho que chama Diamond Cats, que é pra gente se acolher. Eu amo. Se você gostou desse episódio, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Hoje eu tô com uma dicção meio trocada. Porque, afinal, se uma Natália incomoda muita gente, meu bem, duas Mas é pra Natálias. todo mundo, inclusive pros homens também, Manda pros amigos. Vocês. Exato. Amigo. Vai ser o desafio desse programa. Deixa aqui no comentário um homem que você gostaria de indicar, né? Fala assim, olha, ouve aí o podcast das duas Natálias, já deixa eles marcados. Vanessa, onde as pessoas te encontram, onde elas te seguem, como acompanha seu trabalho? Me segue no Instagram, @VanessaSenraADV. Maíra? Sou também no Instagram, @MaíraCota, com Y e 2 T's. Obrigada, mulheres. Foi incrível. Obrigada, mulher. Foi incrível. Obrigada, foi ótimo. Beijo pra todos, até a próxima. Beijo.